Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Então, segunda parte da história, vou continuar contando para vocês. Então, tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? Então, assim, essa mensagem que eu venho trazer hoje para vocês, eu acho que vem bem a calhar no momento, né, de pandemia como esse. E pode parecer que não, pode ser que a gente fique focado só na questão da doença, da pandemia e tudo mais, mas a gente tem que fazer uma forcinha para poder se conectar com a cura, com as coisas boas, o lado positivo da vida, porque sempre existe o lado positivo da crise, de uma dificuldade, né, de alguma coisa ruim que está acontecendo. A gente acha que é ruim, mas ela vem com um propósito para trazer alguma evolução pra gente, tá? Eu acredito nisso, eu espero de coração que você também acredite nisso, tá? Pra gente poder sair dessa com fé e esperança, tá bom? Em breve estaremos juntos fisicamente, né? Por enquanto, né, continuamos em casa e se você for sair, use a máscara, tá? Alto crochê. Bom, continuando a história da odontologia, né? Então, assim, eu adorava ir pro dentista, gente, adorava. Eu ficava com medinho, né? Claro, ficava assim meio ansiosa e tal, aquela expectativa, né? Mas eu sabia que, assim, se eu conseguisse controlar aquilo, aquela ansiedade, né? Aquele nervosinho, né? Eu ia conseguir deixar, né? O profissional, o dentista, fazer o trabalho dele em mim, que eu sabia que eu precisava, né? Então, por que eu precisava? Porque na minha infância, né, era um conhecimento também que a gente não tinha muito, né, meus pais, no caso, eu tomava muito refrigerante, gente. Hoje eu tenho pavor de refrigerante, eu odeio refrigerante. Me desculpe as fábricas de refrigerante, mas assim, só tem coisa ruim no refrigerante, né? Ele é muito ácido, açúcar nem se fala, então assim, para os dentes e para o corpo todo é péssimo. E aí, que aconteceu? As poucas cáries que eu tive na vida, né, na infância, foi por conta de refrigerante. E aí eu precisei ir pro dentista, né? Então, assim, era um ambiente agradável, limpo, né, organizado. Deve ser assim, gente, porque senão não dá para trabalhar, né? E não dá para receber bem os pacientes. E então eu levei isso para minha vida também, claro. E eu chegava lá e tudo e conseguia, né? Fazer o tratamento e tudo, de restauração. Teve um dentinho que ele ficou tão afetado que ele podia passar a lesão para o dente permanente que estava se formando. E aí o melhor, né, naquele momento, foi extrair o dente de leite, para poder não vir com sequela o dente permanente. E é uma pena, né? Mas acontece. Então, assim, foi bom que esses problemas aconteceram mais com os dentes de leite, né, gente? Porque a gente ainda tem uma segunda chance nos dentes permanentes, né? E aí, nessa fase da infância, eu mesmo fui me conscientizando de que eu tinha que parar de tomar refrigerante, né? O dentista me avisou, né? Ele suspeitou, né, gente? Ele falou assim, você toma muito refrigerante? Aí eu, tomo, né? Aí ele, então procura não tomar tanto refrigerante, né, gente? Bebe água, bebe
sei lá, alguma... A melhor coisa é água. Mas se não for água, um suco natural, né? E aí, ou então sem a adição de açúcar, né? Tem muitos sucos aí daquelas caixinhas, Hades, nem podia falar o nome, né? Desculpa aí. Mas é bom falar também. O que acontece? Cheio de açúcar. Então é bom você olhar nos ingredientes lá, ver se tem açúcar, né? Se você conseguir tomar café sem açúcar, é o ideal, né? Se for usar adoçante, usa, preferível, o stevia, né? Então, xilitol. Xilitol é um adoçante bem interessante, porque ele até remineraliza os dentes, né? É como se fosse assim, ele é parecido com flúor, tá? Então, xilitol, né? Tem pastilha Valda, que tem xilitol, você pode usar. Tem uns whiteness, também dá pra usar, que ele também tem poder clareador, né? Mas assim, é clareador de leve, né, gente? Não é o clareador que é o que faz o clareamento do consultório, né? Eu vou falar mais pra frente aí sobre clareamento também e tudo mais. Tem muito assunto pra gente falar. Mas aí eu sei que aí o dentista suspeitou que eu tomava refrigerante, parei de tomar refrigerante, né? Fui diminuindo. E aí parei, hoje eu não tomo mais, claro. E café puro, me livrei do açúcar, do adoçante, né? Então, é assim, libertador, tá? Seus dentes agradecem, seu corpo também, né? E aí passei por esse trauma de extrair um dente quando era pequenininha, né? Aconteceu isso também. Mas eu me interessava por tudo, eu queria saber de tudo, né? Aqueles panfletinhos de higiene oral, eu ficava estudando aquilo, né? Eu dava maior valor, né? Dava maior valor para aquele negócio. E eu acho que de tanto, né, meus pais falarem, de ficar aquela neura, né, aquela coisa, mas eu soube aproveitar bem, né, pro lado do bem. E aí passando essa fase, né, aí foram nascendo, foi a dentição mista, aí depois foram vindo os dentes permanentes, foi trocando, né, a gente tem que ficar muito de olho, porque quando a gente tem 6 anos, erupciona o primeiro dente permanente, que é lá atrás. Então, assim, pai, mãe, às vezes não se dá conta, né, de que a criança já tem dente permanente. E aquele dente ali, gente, vai ser pro resto da vida, né? Que faz chave de oclusão, é o primeiro molar, né? Então, a chave de oclusão dele é muito importante. E, normalmente, é o primeiro dente que é afetado pela cárie, né? Porque é o primeiro que nasce, né? O permanente. E afetado pela cárie. E se algum dia tiver que tratar canal ou até extrair aquele dente, gente, vai fazer muita falta na sua vida. Muita falta na engrenagem, na mordida, no sistema todo, tá? Então, é muito importante ficar de olho nisso. Então, foi indo, eu gostava do assunto e tudo mais, e perguntava, né? Aí quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu era um pouquinho dentuça, né? Era um pouquinho dentuça e tinha os dentes um pouquinho pra dentro. A arcada, ela não era muito aberta, né? Ela não tinha curvatura aberta, ela era meio assim, a lateral, ela era meio pra dentro, como se fosse dentinho de... sei lá, não vou falar não. De rato, né? Mas, então, eu precisava usar aparelho ortodôntico, né? O meu odontopediatra, ele já tinha avisado, né? Então, já foi ali amadurecendo aquela ideia, eu não coloquei naquele momento, mas
Então, é do dever, né, do dentista, ele observar que você tem a indicação de usar aparelho e avisar, né? Mesmo que não coloque naquele momento ali, ó, mais pra frente. Então, foi o que acabou acontecendo. Quando eu tinha 14 anos, né? Eu via todas as minhas coleguinhas usando aparelho e tal, e tirando, e o dente e o sorriso ficando lindo, ficando lindo. Aí eu perguntava: você tratou com quem? Você tratou com quem? Aí perguntava para um, para outro, e coincidia de ser a mesma dentista. Então eu mesmo fui atrás dessa dentista. Aí não foram nem meus pais, eu já estava indo pelas minhas próprias pernas. E aí fui, busquei, né? E adorei, e fiz meu tratamento todo e tudo mais. Ali eu já sabia que eu ia ser dentista, né? E já sabia, não tinha, não, sabe, assim, eu gosto de arte, eu gosto de trabalhos manuais e tudo, então eu consegui colocar isso na odontologia, né? E me expressar dessa forma, né? Trazer um sorriso bonito para as pessoas e tudo mais. Então é minha missão. e, e aí fiz esse tratamento ortodôntico, né? Então eu passei por isso, né? Aí depois do tratamento ortodôntico a gente quer ficar com o dente clarinho, né, gente? E tudo. Já fiz clareamento, tanto caseiro quanto a laser. No início, assim, era mais aconselhado fazer o caseiro, né? Mas eu depois, como eu fiz estomatologia, que é uma especialidade que cuida de lesões, né? Diagnostica, trata, né? E cuida das lesões orais, né? Bucais. Na minha experiência, eu vi muita lesão provocada por clareamento caseiro, né? Então, eu tenho uma tendência a sugerir mais o clareamento de consultório, tá? Porque ali você aplica o gel, você protege, você tem certeza que você está protegendo toda a gengiva, que o gel não vai entrar em contato com a gengiva e não vai causar nenhuma lesão, né? Então, você coloca, você tem aquele supervisionamento do início até o fim da aplicação, né? E eu encorajo o paciente a fazer mais esse tratamento. Pode ser associado, você moldar o paciente, fazer uma plaquinha e ele colocar o gel em casa e dormir com ele, ou então ficar 4 horas, né? Mas esse também tem que ser muito bem supervisionado, a plaquinha tem que estar muito bem adaptada, porque senão pode provocar alguma lesão, tá? Então, assim, dá para fazer o caseiro? Dá para associar? Dá também, entendeu? Vai ter um efeito, né, melhor, mas tem que ser muito bem supervisionado, porque se machucar, se a plaquinha machucar, se estiver escoando muito para a gengiva, então tem que vigiar, tá? Não pode ser indiscriminado. Esse da farmácia que você pega, coloca e antigamente, nem sei se tem mais, parecia um band-aid, você colava no dente, ele tinha um produto ali, né, para oxidação, para o clareamento do dente, e você colocava e aquilo ali ficava colado na gengiva também e tudo. Depois eu já recebi paciente que até fraturou o dente e tal. Indiscriminado, né, gente? Pode dar necrose na gengiva, né? Lesão esbranquiçada, até uma neoplasia aí maligna. Então, é bom ter muito cuidado e não fazer com qualquer, né, dentista que você não confia, assim, tá bom? Então eu fiz esse tratamento, eu fiz o caseiro, tava mais no início, assim, da faculdade e fiz o caseiro. Depois já com o consultório e o aparelho a laser que eu tenho é top de linha, né?
Então eu fiz em mim mesma, fiz em mim mesma o clareamento de consultório, assim, maravilhoso. Numa sessão você já clareia o dente, né? Pode ser que você precise de 2, 3 sessões, tá? Aí vai do gosto do freguês. Tá bom, gente? Então, extraí os sisos também, foi na época da faculdade, extraí com um colega, graças a Deus também correu tudo bem. E é isso, extrair o siso é importante porque ele teve até indicação da ortodontista na época, porque eu já estava assim, já tinha tirado o aparelho. Se o siso fizesse força para nascer, ele ia atrapalhar o tratamento ortodôntico todo. Então, é a indicação de extrair, entendeu? Além do que ele pode vir a dar lesões em volta, cisto, pericoronarite, que é uma complicação também, que fica ali inflamando a gengiva e pode se tornar séria, pode inchar o rosto, né? Tem que tomar antibiótico e anti-inflamatório e tudo mais. Aí é uma emergência, né? Uma emergência odontológica. Tá? Então, extraí os sisos, extraí os 2 de um lado primeiro, aí me recuperei, extraí os 2 do outro para poder ter um lado para poder fazer a mastigação, né? Tem profissionais que fazem os 4 de uma vez, isso aí vai da conduta do profissional, tá bom? Que aí é um pós-operatório só, né? Tá, gente? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei toda a história da odontologia, né, comigo e tudo que eu achei assim que foi trauma, que eu errei, que foi problema, eu procuro acertar e orientar, né, meus pacientes, tá bom?